13 dias seguidos de queda. Meu Deus, ainda bem que teve a sexta-feira que salvou, hein? Ah, Jesus! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo com RR. E vou falar para vocês, hein? Que semana! Que tensão! Que é isso, meu Deus do céu? Rapaz, será que nós precisávamos passar por tanta turbulência aí? Mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu, como que está o mundo. Hoje vamos passar um panorama aí. É muito importante a gente estar antenado, é muito importante a gente entender. E daí cada um tire as suas conclusões. Eu vou dar a minha conclusão no final do vídeo e você tira a sua conclusão, se é oportunidade ou é desespero. Já quero pedir para você aí, escreve aqui embaixo, você acha que é oportunidade ou você acha que já é momento de desespero? Aproveito e já peço para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você receber toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal do YouTube. E vamos lá. Nós tivemos Ibovespa fechando em 100.408 pontos. Ainda bem que subiu, voltou para cima dos 115 mil. Não sei se temos que comemorar muito ou se essa semana vem mais pancadaria aí. Nós vamos ver ele lá no 112, 110, mas nós vamos falar um pouquinho para frente. Dólar também cotado a 4,96, Bitcoin aí na casa dos 25 mil dólares, sofrendo muito também, principalmente com a questão de reserva de valor, principalmente pelo setor imobiliário da China, que quando eu falar com você de China, você vai entender melhor. Teve uma coisa importante. Por mais que tivemos esses 13 dias consecutivos batendo história, fazendo história, criando marcos negativos, mas tá aí a história. O que aconteceu? Nós caímos aos poucos. O Ibovespa aí ficou na queda, na casa dos 6% de queda, mas nós estávamos em 122 mil pontos e agora estamos no 115.400. É importante, não houve aquela queda do 122, vamos falar assim, por 118, por 115, por 112, por 110, por 108. Não, ele foi caindo gradativamente, ou não houve aquela porrada de 10 mil pontos também. Então, sinais que o mercado está buscando entender tudo o que está acontecendo. Dólar também tocou lá no 5, bateu, voltou, principalmente na sexta-feira aí, ficou batendo e no final do dia deu uma respiradinha, fechando na casa dos 4,96. E é algo para a gente parar, para a gente pensar e falar assim, cara, por que está acontecendo o que está acontecendo? Essa é a grande pergunta. Por que aconteceu o que aconteceu? Por que está acontecendo o que está acontecendo? Eu vou dar um panorama geral aí. Vou começar com nosotros hermanos, com os nossos irmãos argentinos. Tivemos a prévia das primárias, né? A prévia das eleições argentinas e na prévia aí extrema direita aí se destacando, candidato da extrema direita. Ainda não consigo ver isso como muito sólido, ainda não consigo ver isso muito concreto. Eu ainda acho que vem ajuste aí. As eleições serão no dia 22 de outubro. Então teremos o primeiro turno das eleições dia 22 de outubro na Argentina. Mas algo catastrófico, eu vou falar assim, está acontecendo. O dólar está disparado, dólar paralelo, blue, trocentos dólares que eles criam um por dia. Tá disparando, o mercado paralelo tá absurdo, o governo desesperado, não sabe o que fazer, tá tirando para todos os lados. E deu um tiro que, meu Deus do céu,
eles declararam e decretaram que vão conter o preço do petróleo. Leia-se conter, congelar o preço do petróleo em $56. Tem loucura maior do que nós escutar uma notícia dessa? O mercado é soberano. Não vá contra o mercado, que as consequências serão drásticas. O argentino vai ter que sofrer muito ainda por uma decisão, cara, minha opinião, completamente descabível, ainda mais por um momento que a Argentina passa. Jesus amado, os nossos amigos argentinos estão precisando muito de ajuda. Nós brasileiros também não estamos tão diferentes assim, mas os argentinos estão sofrendo pra caramba. Vamos falar vou deixar a China por último aí, que China é o destaque, sem dúvida. Dá uma pinceladinha rápida em Europa, sofrendo muito com a inflação de novo. Eu acho que deve ser meu 10º domingo vindo aqui conversar com vocês, que eu falo que a Europa está sofrendo com a inflação, PIBs reduzindo, recessão técnica na Holanda também, segundo trimestre de PIB negativo, isso quer dizer recessão técnica. Então é importante a gente olhar esses sinais. Europa, por mais que não esteja figurando como o mais importante, mas é um dos que contribui muito para o mundo. Então, sofrendo muito a Europa com inflação. E eu conversava essa semana ainda e falei com um amigo meu que está morando na Europa e comentou que os preços aumentaram, o custo de vida elevou muito na Europa. Vamos falar dos Estados Unidos. Divulgação dos dados de seguro-desemprego muito baixos, na casa dos 3%. Ou seja, rapaz, tem emprego a dar com a rodo, tem emprego a esparramar para tudo que é lado. Muito bom, né? Em partes. É muito bom para a economia, isso fortalece demais. Só que a grande preocupação do mundo hoje é a inflação. Se eu tenho um seguro-desemprego caindo, é a mesma coisa que eu dizer que os empregos estão aumentando. Se eu falo que os empregos estão aumentando, o que acontece? Nós temos a consequência na inflação. Nós vamos ver aqui no Brasil, também isso está acontecendo, isso é muito bom, e eu vou dar essa explicação quando eu falar de Brasil, do quanto que isso reflete. E o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, já sinalizou que com essa situação atual do país, pode ser, e a tendência é de novo aumento da taxa de juros. Então, muito de olho nós devemos ficar neste cenário. E algumas coisas acontecem também. Nós temos o Michael Burry, que foi o que ganhou muita grana e originou um dos maiores filmes do mercado financeiro, que é A Grande Aposta, extremamente vendido em bolsa americana. Por mais que ele fez isso algumas vezes já durante os anos, só que será que não é a hora que esse maluco vai acertar? Tomara que não quero ser o comunicador do apocalipse, mas tô torcendo pro Michael Burry errar na aposta de opções da Bolsa Americana. Então, estou torcendo para isso, para ele errar na aposta, porque não vai vir uma recessão tão grande nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e isso vai se alastrar para o mundo todo. Ponto. Isso. Infelizmente, se acontecer essa recessão, o mundo todo paga. Vamos lá. Vamos para a China, que é a segunda maior economia do mundo. Primeiro, EUA, Estados Unidos. Segundo, China. O mundo todo tá de olho na China, porque é a segunda maior economia do mundo.
E essa semana de novo, mais um susto. Episódio número 2 da Evergrande, que pediu proteção referente à dívida. Usou de um artigo da lei aonde pediu proteção. Olha o sinal de não pagar a dívida. Ah, mas acionou proteção porque tinha cláusula. Beleza, mas não pagou. Ponto. O X da questão é não pagou. Se precisou acionar essa cláusula, é porque problema tem. Que nem nós falamos e fala-se muito no Sul. Tem boi na linha. Tem boi na linha. Nós precisamos, que nem diz meu amigo João Seba, abrir a capa do zóio, velho. Nós precisamos olhar isso. Isso é uma consequência muito grande. Porque isso pode dar início a uma grande crise imobiliária na China, em consequência, no mundo. Tudo bem que nós temos alguns receios com relação à China, porque não é fácil você ter informações de um país comunista. Ponto. Um dos exemplos que a gente tem é a questão do emprego para jovens. Pronto, estava crescendo pouco, ou seja, estava caindo, estava entre aspas. Uma tragédia. O que eles fazem? Simplesmente corta, não divulga mais. Porra! Vai mudar? Não vai! O mundo só vai ficar mais doido para saber aí o que realmente está acontecendo com a China. Como eles são comunistas, então, e aí? Mas muitos pensantes, muitos estudiosos, muitos analistas do mundo já estão desenhando uma grande crise imobiliária na China. E aí a pergunta que vem, a pergunta que não se cala: como está a economia da China para encarar uma possível grande crise imobiliária? Acho que não está tão boa assim não, né? E por que a gente fala disso? Porque o PIB, Produto Interno Bruto, está muito ligado com o setor imobiliário. Faz a diferença gritante você ter a construção civil, você ter o setor imobiliário bombando, o setor imobiliário crescendo, vai ajudar o PIB a crescer. Ponto. Outra coisa que diz muito aqui para Brasil, principalmente para nossa Vale, que vai sofrer, está sofrendo e tende a sofrer muito, porque fornece muito minério de ferro. E se nós temos uma grande crise imobiliária, ou seja, não vão construir tanto como dizem, não sei, mas dizem fontes, entre aspas, até quanto seguras, que existem algumas cidades fantasmas na China. E daí vem reportagem daqui e dali, que China constrói um prédio em tantas horas, China levanta, não sei, pra quê se não tem gente para morar? Esse fica o X da questão. Então, Vale sofre e Vale tem um peso absurdo no nosso Ibovespa. Então, em consequência disso. Vamos falar do nosso Brasil, Zilzão. Vou pegar o mesmo gancho lá dos Estados Unidos. Seguro-desemprego também caindo. Estamos na casa dos 7%. Muito bom. Extraordinário isso para o Brasil. Sinal que estamos crescendo com relação aos empregos. Pessoas estão tendo a dignidade de poder se sustentar sem depender dos outros brasileiros, porque ninguém depende do governo, o governo só repassa aquilo que nós contribuímos. Muitos brasileiros acham que é o governo que sustenta, é o governo que sustenta bulhufa nenhuma, somos nós, pagadores de impostos, recolhedores de impostos, que pagamos e ajudamos esses outros irmãos brasileiros que ainda bem que está diminuindo a taxa de desemprego. E conforme nós temos esse aumento de emprego, como eu falei, essa dignidade aumenta. Só que a dignidade aumenta também no consumo.
As pessoas vão comer melhor, as pessoas vão andar mais de carro, as pessoas vão tirar umas fériasinhas e vão fomentar outras coisas. O quê? Leva a nós termos um aumento na inflação. Não adianta, porque se eu tenho mais gente querendo comprar essa água, o que vai acontecer com essa água? O preço dela vai subir. Pronto, o preço dela subindo, nós vamos ter mais inflação. Então, é importante sempre ter esse equilíbrio. Campos Neto já está falando. Eu acredito muito que nós vamos continuar na queda de pelo menos 0,5% em todas as reuniões até dezembro, onde nós ficaríamos na casa da Selic em 11,75. Eu acredito, inclusive, até nós ficar perto de 11,5%, que é saudável, por mais que a nossa inflação vai lá para os 7, 7,5%, não tem problema. A Selic precisa vir para 11%, precisa, minha visão, minha opinião, para nós não sacrificarmos tanto e depois lá na frente a gente vai pagando a conta. Para contribuir com esse controle, não é só para isso também, mas o governo baixou um pouquinho e viu que ia dar problema no Brasil, foi lá e elevou, a Petrobras elevou o preço dos combustíveis, gasolina em 0,41 centavos e diesel em 0,78, vindo algumas manifestações, algumas críticas, mas normal, quando pesa no bolso, nós temos que gritar mesmo. A gente tem que gritar, mas em todas as situações, não só quando pesa no bolso, né? Quando acontece algumas atrocidades. Mas o que isso ocasiona? Entre aspas, controle do aumento da inflação também, porque o combustível está diretamente ligado com a inflação. Então, menos política e mais economia para o país, menos política assistencial e mais políticas de desenvolvimento. E por que o combustível é muito importante? Vamos lá. Eu falei num vídeo, mas vou frisar aqui para você brasileiro, entender. Nós não somos autossuficientes em diesel. Então nós temos que importar diesel. Se o meu preço aqui, que era o caso da Petrobras, que não tem mais a paridade internacional, alterou essa modalidade da precificação, que antes seguia o preço internacional, que é o correto, e agora não estão fazendo mais o correto, justamente para usar dessas artimanhas políticas, porque nada mais serve do que para artimanhas políticas essa questão do controle do combustível. Então, nós temos que importar. Se eu estou com preço de venda aqui abaixo do mercado, abaixo do que eu preciso importar, que lógica eu, importador, tenho de falar, eu vou importar para vender aqui mais barato e ter prejuízo? Eu simplesmente não vou importar. O que poderia ter causado uma grande crise de combustível, faltar óleo diesel. Nós somos um país extremamente rodoviário. Nós precisamos muito de diesel. Nós estamos prestes a entrar numa nova safra. Nós estamos prestes agora, em questão de 60 dias, inicia-se o plantio de soja aqui no Mato Grosso. Você já pensou faltar diesel? Você tá maluco? Não chegar semente, não chegar defensivo. Você tá doido, não vamos nem brincar com um negócio desse, pelo amor de Deus, que nós colapsamos o país. Também tivemos e estamos tendo essa novela das joias aí do presidente Bolsonaro. Ou não é, não vou entrar no mérito. A única coisa que me entristece, olha, eu cheguei até, me entristece, é ver alguns meios de comunicação, alguns jornalistas, nitidamente vibrando, comemorando. Porra! Porque o Bolsonaro pode ser preso, porque a Michelle pode ser presa. E eu não estou falando que não é para ele ser. Só que pega todos os outros presidentes e vê o que aconteceu. Pega o Lula, que está de presidente, e vê o que está acontecendo. E aplica a regra para todo mundo. Se infringiram a lei, vão responder. Se a resposta, o pagamento por essa infração é prisão, prende todo mundo que fez. Agora, não comece com perseguição. Pelo amor de Deus, não vamos viver um país de perseguição.
Então, só para salientar, agronegócio também sofrendo aí, preços de commodities sofrendo, principalmente aí por China, por essa recessão. O boi, nossa senhora, tá difícil aí pro pecuarista, mais do que nunca o pecuarista precisa usar muito das ferramentas do mercado de capitais, muito da bolsa de valores. Por quê? Tem caso de pecuarista ganhando muita grana aí, tá? Ah, Ronaldo, mas caiu aqui porque não sei o que, não abate, tá pagando 195, 185 reais, arroba, tava 300, tá. Beleza, mas tá protegido na bolsa, então fica atento, fica de olho e faça bons negócios. E, respondendo, diante de tudo isso, pode vir mais uma grande crise? Pode. Inegável que nós estamos na eminência de ter uma outra grande crise. Eu ainda acredito que ela não virá, que nós vamos ter alguns efeitos, mas que nós vamos saber passar e vamos controlar. Mas se ela vir, mais uma vez eu falo para você, nesses cenários nós temos que aproveitar as oportunidades e não entrar em desespero. Isso vai fazer muita diferença na tomada de decisão hoje, olhando oportunidades e não desesperando e desperdiçando essas oportunidades. Falado e dito, uma extraordinária e abençoada semana para você. Tamo junto e até domingo que vem.